Olá, então vamos continuar agora o terceiro bimestre estudando evolução biológica. Então, nosso conteúdo vai ser evolução biológica. O objetivo da nossa aula está baseado na competência 4, certo? Compreender as interações entre organismo e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde, relacionando o conhecimento científico, aspectos culturais e características individuais. A habilidade é 16, porque a habilidade 16 está de acordo com o que a gente vai estudar, que é a evolução biológica. Que o objetivo é compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos na organização taxonômica dos seres. Ok? Então vamos começar perguntando a vocês o que significa evolução na biologia. O que é evolução na biologia? Porque no dicionário, se você procurar o termo evolução, você vai encontrar no sentido de progredir, né? A pessoa, fulano está evoluindo muito no trabalho, ele está progredindo, né? Ele está avançando. E dentro da biologia, qual é o sentido dessa palavra? Ela tem um sentido de transformação e adaptação. Então, quando a gente fala dentro da biologia em evolução, a gente está falando das transformações que as espécies passaram para se adaptar a determinado ambiente. E aí, como é que a ciência prova essas modificações? Como é que a ciência vem provar que houve modificações nas espécies? Por meio de evidências. Então, a gente vai citar algumas das evidências que os cientistas apontam. Primeiro, a paleontologia aponta os fósseis, né? Que ela estuda os fósseis. Então, o que são fósseis? São restos de animais ou vegetais que foram ficando sedimentados ao longo dos anos, né? E os paleontólogos escavam e encontram, como vocês veem aqui, a estrutura preservada. E a embriologia comparada, que é o embrião, o desenvolvimento embrionário, né? A diferença, como é o desenvolvimento desses seres ao longo dos anos. Então, eles vão comparar o desenvolvimento embrionário, por exemplo, do peixe, salamandra, tartaruga, galinha. Então, ele vê uma certa semelhança na embriologia, na parte embrionária de todos eles. E aí nós temos também a evidência que é a bioquímica comparada, que vai estudar a parte da molécula de DNA de várias espécies, comparando essa estrutura, vendo as semelhanças entre diversas espécies. E a anatomia comparada, né? Quais são a parte dos ossos, o que é que eles têm em comum, o que é que tem semelhança ou diferente. E as hemologias e analogias. Então, para a gente compreender direitinho, é importante 3 conceitos a gente ter bem em mente para a gente entender o tema da evolução, que é homologias, homo iguais, então são estruturas iguais, mas não têm a mesma função. A gente tem como exemplo aqui a asa do morcego e a nadadeira da baleia. A asa do morcego, ele vai ter um osso chamado húmero, 2 ossos aqui, rádio e ulna, tem os carpos, falange, metacarpos. E na nadadeira, nós vamos encontrar também o húmero, o rádio, o ulna, os carpos, as falanges e o metacarpo. Então, eles têm estruturas iguais, mas a função é diferente. Um serve para voar, que é a asa, e a nadadeira para nadar. Outro termo interessante, analogias. Nas analogias, as estruturas embrionárias são diferentes, mas a função é a mesma. No caso aqui, a asa do morcego, a asa da ave, a asa do inseto tem a mesma função, voar, mas a estrutura embrionária são totalmente diferentes. Então, estruturas diferentes e função iguais é analogias. Se você tiver estruturas iguais, funções diferentes, é homologia, certo? E aí, vamos ver agora outra palavra interessante, é irradiação adaptativa ou divergência adaptativa. Isso significa que ela vai ocorrer, essa irradiação adaptativa, entre espécies que têm ancestral comum
mas tem grupos e nichos diferentes, ou então em espécies que são diferentes, mas são bem parecidas, mas que não têm ancestral comum. A gente tem exemplo aqui o golfinho, que é um mamífero, e o tubarão, que é um peixe. Eles são parecidos, mas os órgãos são análogos, certo? Diferentes. Outra prova da evidência evolutiva são os órgãos vestigiais, que são isso, são órgãos que são semelhantes a estruturas funcionais de outros seres vivos, mas podem ou não ter função. No caso aqui, o apêndice. Por muito tempo, os homens cavaram e encontraram já o apêndice tendo uma função. E eles achavam até que não tinha função. Recentemente eles descobriram que eles são importantes, porque são para o nosso corpo, porque eles servem para ajudar na defesa do nosso corpo. Já o cóccix, eles ainda não encontraram uma função. No final da coluna vertebral, a gente tem o cóccix que ainda não tem uma função definida pelos cientistas. Já tem os sisos também não. E em alguns peixes foi encontrado esse fêmur e uma pelve, que também, por enquanto, eles não têm uma função definida. Então, são chamados de órgãos vestigiais. Essas estruturas, que são estruturas funcionais em outros seres, mas que nesses ainda não tem uma função definida. Então, para os cientistas, isso representa uma evolução biológica, certo? E aí a gente vai ver agora as teorias anteriores que abriram portas para as mais recentes. A gente vai falar só das que tem no livro de vocês, citar, né? O criacionismo, onde é baseado na Bíblia, que Deus criou todas as coisas, né? E cada coisa foi criada segundo a sua espécie. O fixismo, que também acredita no poder divino, porém que foi criado um número fixo de seres. Já tem esse outro cientista Buffon, que ele acredita é um precursor das teorias evolucionistas, só que ele acreditava que quanto mais afastado do centro, da origem, de onde se originou os seres, na casa da Europa, os animais iam se degenerando, diminuindo. Já o Wallace acreditava na seleção natural e explicava que toda a diversidade biológica era selecionada, mas ele achava a mente humana muito complexa para ser explicada com essas teorias anteriores. E aí a gente vai ver essas duas teorias que são as antecessoras da atual, da contemporânea, que é o neodarwinismo, que a gente vai estudar mais na frente. É a teoria de Darwin e de Lamarck, né? O nome de Lamarck é Jean-Baptiste Lamarck e o de Darwin é Charles Roger Darwin, mas é ficado conhecido como Lamarck e Darwin. A teoria de Lamarck, ele tem duas teorias. É a lei do uso e do desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, certo? Lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa um membro, mais desenvolvido ele é. Quanto menos você usa, ele vai atrofiar. Isso é verdade para muita parte do seu corpo. O músculo é quanto mais você usa, mais desenvolvido. Se você não usa, vai atrofiar. Mas não é verdade para a vista. Quanto mais você usa, ela não vai se desenvolver. Então, ele explicaria, embora ele nunca disse isso, né? Um exemplo que todo mundo cita, mas Lamarck nunca escreveu isso em livro, esse exemplo. Por que existe a girafa tem um pescoço tão longo? Então, ele diria que houve falta de alimentos e ela foi se esticando para buscar em galhos altos. E ela esticou tanto que desenvolveu a musculatura do pescoço e passou essa característica para os filhos, os descendentes, certo? Então, era a lei do uso e do desuso. E da transmissão das características. Adquiriu a característica e passou para os filhos. Já Darwin não explicaria assim. Ele disse que existia girafa do pescoço longo, porque sempre existiu uma variedade nos seres. Todos os seres têm variedade. Então, existia girafa de pescoço pequeno e girafa de pescoço longo. Então, com a falta de alimento, com a escassez de alimento, quem se adaptou à situação, ao meio, foi a girafa de pescoço longo. E as outras, que tinham pescoço curto, morreram. Então, elas foram selecionadas.
e se adaptaram ao ambiente. Então, falou em seleção e adaptação, é Darwin, certo? Vamos ver direitinho um resumo dessas teorias deles dois. Veja só. Lamarck, as palavras-chave são uso e desuso. Quanto mais você usa, mais desenvolvido ficaria os membros, né? Se você não usaria, atrofiaria. A transmissão das características. O que você adquiriu usando, você passaria para os seus descendentes. Então, essas são as teorias de Lamarck. Já Darwin não, diz que todos os seres têm variedade dentro de si, uma grande variedade. Então, a natureza vai selecionar quem for mais adaptado a determinada situação vai permanecer, quem não vai desaparecer. Para Lamarck não existiria extinção, era sem extinção. Ele disse que o ambiente era que induzia modificações das espécies. O ambiente é que ia modificando, né? Porque você ia tendo que se modificar para você se adequar ao meio ambiente. No caso dela, foi se esticando para pegar. Então, ela teve que se adequar. Já Darwin disse, não, tem extinção, porque só quem ia sobreviver quem fosse adaptado ao meio, né? Quem não fosse adaptado, ele ia se extinguir, certo? O que é adquirido era passado, segundo Lamarck. O que era adquirido era passado, que são essas características, né? Passado para você. Então, ele diz que as modificações vêm antes ao acaso. Você já, segundo Lamarck, você já tinha essas modificações, né? Então, para Lamarck, a adaptação era ativa. Você tinha que, no caso, ele era a característica que as gerações, você ia em busca, no caso da girafa, ela se esticou, então a adaptação dela foi ativa. Já para Darwin, não, ela era passiva. Ao longo dos anos, você ia passando aquelas características aos descendentes, né? Então, essas são as principais diferenças entre as duas teorias. Lembrando que o uso e desuso e a transmissão das características é Lamarck. Seleção e adaptação, Darwin, ok? Para Darwin, fica fácil explicar por que existia bactérias resistentes a antibióticos, né? Se o médico passa a você, prescreve que você tem que tomar 7 dias de antibiótico para matar uma bactéria que está causando infecção e você só toma 4 dias, você acha que tá bom. Então, em 4 dias você matou as que foram menos resistentes, porque segundo Darwin, você tem bactérias que têm boa resistência e outras com menos resistência. Então, ficaram só as mais resistentes, porque você não tomou os 7 dias para matar todas. Então, as que foram mais resistentes vão sobreviver e vão agravar a doença, vai vir muito mais forte, né? Então, tá aí para vocês responderem agora, por que o urso polar é branco? Segundo Lamarck e segundo Darwin. Por que lá no polo só ficou os branquinhos? O que aconteceram com... Quem era mais fácil ficar aqui nessa região? Eram os de cor ou os brancos? Então, segundo Darwin e segundo Lamarck. Vamos ver se vocês compreenderam e me respondem.